partir de agora, você ouve Debate Cume, um programa do Conselho de Unidade de Ministros do Evangelho. Apresentação: Pastor Evandro Bernardo e convidados. Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Eu sou o pastor Robert Henriques, pastor que faz parte do CUME, que é o Conselho de Unidade Ministro do Evangelho. Estamos começando mais um Debate CUME. Bom dia, pastor Samuel Brito, Deus te abençoe. Dá aí as suas boas-vindas aí, o seu bom dia, meu pastor. Bom dia, na paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande estar no Debate CUME. CUME é Conselho de Unidade Ministros do Evangelho. Amém. Meus amados, estamos aqui, mais um dia que o Senhor nos fez, somos gratos por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Hoje o tema é muito interessante, que nós vamos debater aqui, mas antes de eu falar do tema, eu quero convidar você neste sábado, este próximo sábado, dia 29/11, a partir das 9 horas, teremos o Café do Cume. É um café gratuito, é um café que é feito pelo Conselho de Unidade Ministro do Evangelho, o qual o presidente é o pastor Evandro Bernardo, e ele convida a todos os pastores, evangelistas, diáconos, obreiros, a participarem desse café. É um café gratuito. Você, membro da igreja, você também pode participar. O endereço da nossa igreja é Avenida Presidente Kennedy, número 1771, ao lado da Praça Nova Cidade. Chegou ali na Praça Nova Cidade, você vai ver ali do seu lado direito uma igreja com um sobrado azul, cor azul, e ali fica a Igreja Fé para Todos, e você é o nosso convidado a participar. Vai estar pregando, a palavra o preletor pastor André Gomes, da Igreja Nova Vida do Alcântara, grande pastor ali da Nova Vida do Alcântara. Teremos também cantores e cantoras, a Magali Brito, a Bárbara Cristina, a Érica Forster. E vai ser uma bênção, você é o nosso convidado, nesse próximo sábado, a partir das 9 horas, Café do Cume. E o pastor Evandro disse que vai estar realizando a ceia do Senhor neste culto. Então você não pode perder nesse próximo sábado, dia 29/11, a partir das 9 horas. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui com o nosso convidado, o pastor Paulo. Pastor Paulo, dá o seu bom dia aí, as suas boas-vindas aí, nesta manhã tão linda que o Senhor nos fez. Eu quero agradecer primeiramente ao Senhor nosso Deus e parabenizar os irmãos que estão aqui, os pastores, nesse trabalho, uma obra muito importante que é esclarecer a mente de pessoas que ficam um pouco meio confusa com a palavra. Então, muito importante esse momento de estar aqui. Eu sinto muito alegre de ter essa oportunidade de estar aqui com os pastores nessa manhã. Que Deus abençoe a todos nessa manhã. Pastor Paulo, o senhor é pastor de qual igreja? Igreja Evangélica Pentecostal Vida Cristã, Rio do Ouro. Amém. Glória a Deus. Meus amados, o tema desta manhã é: somos salvos pela fé ou pelas obras? Hoje teremos um debate extremamente importante para a fé cristã. Um tema que atravessa séculos, gera discussões e até hoje desperta dúvidas sinceras no coração de muitos. Afinal, somos salvos pela fé ou pelas obras? Esse assunto já dividiu opiniões, gerou interpretações diferentes e até levou alguns a pensarem que a Bíblia se contradiz. Há quem cite Paulo dizendo que somos salvos pela graça, mediante a fé,
E isso não vem de nós, é dom de Deus, e não de obras. E há quem cite Tiago, afirmando que a fé sem obras é morta. Mas será que Paulo e Tiago estão em conflito? Será que a salvação vem só da fé? Ou será que precisamos de obras para alcançar a vida eterna? Há contradição ou complementação? E aí, pastor Samuel Brito, começo com o senhor. Somos salvos pela fé ou pelas obras? Queridos, é um tema que tem acontecido muitas discussões, inclusive citando que Paulo e Tiago estavam um contra o outro. E isso é mentira. Isso é porque a nossa mente é confusa. Nós é que complicamos. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Mas aí as religiões chegaram. E aí elas não contradizem Deus, que todas as religiões querem agradar a Deus. Sim. Só que nós, por pecarmos, ficamos impossibilitados de irmos a Deus diretamente, de pedirmos ajuda a Deus para o nosso socorro, para o nosso bem, para as nossas vidas. E Deus nos deu Jesus Cristo para ser o único caminho. Só que as religiões começaram a trazer algumas soluções práticas. Ninguém discorda de Jesus. Sim. Somente os judeus. Somente os judeus. Que Jesus não veio da forma que eles achavam que Jesus teria que vir. Ah, pastor, mas tem judeus que se convertem hoje. Sim. É um judeu convertido fora de época. Tá? Porque o que eles fizeram com Jesus foi matar a Jesus, e os judeus é um dos povos mais ricos, mais inteligentes. Se você for nos alemães, que são cabeças feitíssimas, tá? Eles trouxeram judeus para gerirem a inteligência deles. Os russos têm judeus para orientá-los em diversas coisas, porque os judeus são inteligentes. Nós não somos, não é isso que eu estou falando. Só que o povo hoje, inteligente, que tem todas as promessas de Deus para a sua vida, que tem tudo para eles serem o melhor povo da terra, a Bíblia diz isso, eles rejeitaram a Jesus. E quando questionaram o que eles estavam fazendo, estavam matando um justo, tornando uma pessoa justa pecadora, e eles disseram: caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Isso trouxe até o fim. Sim. Maldições. Eu já fui em Israel 4, 5 vezes. 5 vezes. E por mais tranquilidade que esteja, você fique tranquilo. Qualquer barulho estranho, as pessoas correm. Com medo de bombas, de drones, de ataques. Então eles pediram: caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Os filhos dos filhos dos filhos dos filhos chegam até hoje. Então, eles ainda não estão esperando Jesus Cristo vir. E ele virá. Só que os judeus, por causa disso, perderam a essência de serem a noiva de Cristo. Tá? E Jesus vai arrebatar a igreja, vai ter o tempo da tribulação, o tempo disso, o tempo daquilo, não vamos entrar nesse mérito, mas Jesus virá casado com a igreja, para que aqueles judeus possam, cumprindo a promessa feita a Abraão. Domingo eu disse na mensagem que eu preguei, que Abraão até hoje tem promessas a serem cumpridas. Ainda não se cumpriram todas as promessas feitas por Deus a Abraão. Essa será a última. Sim. Quando os judeus serão salvos, incorporados para reinarem com Cristo.
Agora, a pergunta diz: pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Paulo diz isso. As quais de antemão preparou para que andássemos nelas. A fé e as obras caminham juntas. Somos salvos pela fé, Sim. para fazer as boas obras. As boas obras. As obras não salvam. Depois eu falo um pouquinho mais. As obras não salvam. Pastor Paulo, a gente sabe que nós não somos merecedores de nada. Queria que você falasse um pouquinho a respeito da graça. A Bíblia fala que a graça é um favor imerecido. Cristo, através da sua morte, nos deu acesso a Deus, porque o ser humano, por causa do pecado, o ser humano pecou e foi destituído da glória de Deus. E através de Cristo, nós fomos religados novamente a Deus. Eu só vou cortar você para você não falar uma coisa para depois dizer que eu estou te contradizendo. A graça veio desde o início. Desde o início. Quando isso. Deus não executou Adão e Eva, ali já era graça. Isso aí. Quando Deus não poupou a família de Noé, ali já era graça. Isso. Então a graça não veio porque Jesus Cristo morreu na cruz. Jesus morreu para pagar um preço que eu e você e a humanidade nunca poderia pagar. Sim, mas eu estou querendo entrar na questão da causa da salvação. A salvação, como que a pessoa hoje é salva? A gente está falando sobre fé e sobre obras. A causa da salvação é a graça de Deus? E aí que eu entro na questão da graça de Deus. Por quê? Uma certa feita, o pastor pregou lá na igreja, o pastor Samuel Brito, e disse: qual é a garantia legal de que você está salvo, de que nós estamos salvos? E aí ele falou, qual é a garantia legal de que a sua casa, você tem uma casa, você tem uma propriedade, qual é a garantia de que aquela propriedade pertence a você? A garantia legal é que você tem uma escritura, você tem um documento ali. Qual é a garantia legal de que nós estamos salvos? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, na questão da graça, como instrumento da salvação para o crente. Bom, eu entendo que a graça do Senhor Deus para com os homens na terra, ela, anteriormente, logo no início, quando Adão ali foi posto no jardim, ou criado, posto no jardim, então ainda não havia o efeito da obra redentora, a qual Jesus Cristo ele veio e nos ensinou. E Adão, diretamente, ele tinha acesso diretamente ao Pai, ao Senhor Deus. Então não precisava de interlocutor. E nem o Espírito Santo, na ocasião, ele atuava. Porém, a Bíblia diz que ele tinha acesso diretamente a Deus. E depois que foi destituído pelo pecado, a contaminação que ele se contraiu ou contraiu, devido aos ataques que o diabo, assolando a sua mulher, ou seja, a mulher, então ele foi contraído também pela desobediência e caiu na desordem que foi o pecado. E a graça, então, na ocasião, ela já existia, como o próprio pastor Samuel aqui já deu essa fala. Mas, porém, pessoalmente, Jesus ainda não tinha sido Emmanuel, não estava no meio. Sim. Então, como que vai entender, então, essa parte? Então, havia acesso diretamente Adão a Deus, e depois que Jesus ele veio, aí ele foi o intermediador entre dissipou o pecado. Então, porém, certas ocasiões que Jesus ele orava, como ele orou ali no sepulcro, para quando houve aquele grande milagre de ressuscitar Lázaro. Então, ali já estava acontecendo a graça e a misericórdia do Senhor, para que todos viessem entender e saber que ele era a graça.
E é a graça que nos leva hoje à salvação. É o amor imerecido que Jesus trouxe para cada um de nós. E tanto quanto aqueles também que é purificado pelo sangue do Cordeiro. Sim. Né? E eu entendo quando, ali no Egito, quando foi... Deus mandou que passasse o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, então ali eles não conheciam. Então foi através do sangue daquele animal que já tipificava Cristo, o sangue de Cristo hoje para nós, que eu entendo como a graça, o favor imerecido. Sim. E todos, ou seja, aqueles que tinham a marca na porta, dos umbrais da porta, eles não pereceram, a morte não entrou. Então a graça do Senhor, o que nos traz hoje, é essa liberdade que nós temos através do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, e entender que hoje nós temos a salvação, porque nós não somos mais inimigos, como somos salvos pela obra ou pela graça. Então alguns podem até pensar, como pensam, que somente fazer a obra, eu dou o pão, eu dou a roupa e tal, já está tudo ok, tudo bem. Não, ela anda em conjunto. Sim. A obra e a graça, a obra e a graça, Isso. ela anda em conjunto, né? Ali, claramente aqui no texto de Abraão, aqui em Tiago 18, poderão até dizer que tu tens a fé, mas eu tenho a obra. Mostra-me então a tua fé, sem a obra. Por quê? Dou-te a prova da minha fé através das minhas obras. Então, ela anda em conjunto. Sim. Na minha opinião, tem que ter as duas, para ter a comunhão, fé e obra. Correto. Pastor Samuel Brito, e aí? Qual é a garantia? A grande verdade é o seguinte, gente. Não somos salvos nem pelas obras, nem pela fé. Não cooperamos com Deus na nossa salvação. Isso aí nem pela graça, nem pela fé. Então não é mérito humano. Não é mérito humano. Nós não podemos cooperar com Deus na nossa salvação. Nós a temos gratuitamente. Somos salvos por Cristo mediante a fé. Para quê? Para que eu pratique as boas obras. As obras não são a causa da nossa salvação, mas a evidência dela. Se você tem fé, tem a salvação em Cristo, você pratica boas obras. Então a fé seria um meio, um instrumento para você alcançar a graça. Sim, senão você... Porque tem muitas pessoas, como o pastor Paulo disse, que acham que, eu ajudo orfanato, eu ajudo viúvas. E tem pessoas que fazem boas obras. E o negócio é tão sério que essas pessoas são abençoadas, Sim. mas não são salvas. São. O que salva é a sua fé em Cristo. Então, se eu todo mês der o dízimo lá, estou dando meu dízimo, mas Você é abençoado financeiramente. não compareço na igreja, não faço parte de igreja, Você é abençoado financeiramente, mas você não é salvo. Esse é o problema. Salvação só pela fé. E você tendo essa fé, você pratica boas obras. Por isso que eu disse aqui, as obras não são a causa da nossa salvação. As obras é o resultado visível da nossa salvação. Há dois perigos grandes quanto a este assunto. Primeiro, é que o primeiro deles é a prática das boas obras em substituição à fé em Cristo. Muitas pessoas tentam comprar a salvação com as suas obras. Pensam que podem chegar a Deus pelo mérito de suas obras. Isso é engano. A Bíblia é clara e firme em afirmar que pelas obras da lei ninguém pode ser justificado diante de Deus. Mas, pastor, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito. Qual é a garantia legal de que eu estou salvo? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Você disse aí que qual a garantia legal, pastor Paulo, que sua casa te pertence? O que você falou? É a Escritura. Custou algum bem. Não veio de graça. Ninguém passou lá e disse, deixei para você.
Sim. Qual é a garantia legal? É que Jesus derramou seu sangue, pagou o meu preço, pagou o seu preço, pagou o seu preço. Pastor Paulo pagou o seu preço. Existem algumas garantias de que nós somos, para nós sermos salvos. São 4. São 4 garantias, mas o assunto não é esse. O assunto é fé. Você tendo a fé em Cristo, você pratica boas obras. Se você tem a fé em Cristo e não pratica boas obras, você não nasceu de novo. Esse é o problema. Pastor Paulo, qual é o papel da fé na salvação? Conforme o pastor disse aqui, a fé é um meio, é um instrumento pelo qual recebemos a graça. Nós somos salvos porque temos fé, mas a fé nos conecta à obra de Cristo que realizou na cruz. É como a mão estendida que apenas recebe o presente do Rei. Então, a fé é um meio, é um instrumento. Mas qual é o papel da fé na salvação do crente no dia a dia? Bom, qual é o papel da fé do crente no dia a dia que leva para levar a salvação, no caso? Porque a fé, como que eu consigo explicar? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Perfeito, né? Perfeito, está na palavra. Eu vou pegar um gancho no que o meu pastor Samuel aqui ele acabou de relatar, em relação sobre as obras, que vai inserir sobre a fé. Eu passei por um momento, uma dificuldade muito grande de saúde. E ali hospitalizado está inserido na pergunta que o meu pastor fez agora. Então, pessoas ali que não professam a nossa fé e professam outros deuses, aleatoriamente. E eles contribuíram ali, especificamente em obra, me ajudaram muito financeiramente, mas, porém, são de outras determinadas crenças. E eles ali estavam com uma fé imensa, como até hoje eles falam sobre a fé, e acreditam que, através dessa fé deles, que adquirirão a salvação. Sim. Então, o que eu entendo nisso? Só que eu não defrontei para não entristecê-los, etc. e tal, esperando uma oportunidade para declarar melhor sobre essa questão. Então, diretamente, a salvação ela não vem diretamente pelas obras, como eles pensam e alguns pensam. Mais uma vez, já relatar sobre isso. Mas a questão de nós termos a fé genuína em Cristo é que vai nos levar à salvação, a acreditar. Porém, eu não me lembro agora de fato agora, todo aquele, Tiago fala assim, não acreditais em todos os espíritos, porém, aqueles que não acreditam que Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou ao 3º dia, se não acreditam, não creram, não crer nesses. Então, assim, eu acreditar piamente, severamente, na fé que vai nos levar à salvação em Cristo. Porém, Jesus Cristo deu exemplo. Ele mesmo foi batizado por João Batista. Claro que ele não precisaria de ser batizado, mas ele deu exemplo, né? Esse é um dos maiores exemplos. Então, pela fé que nós adquiriremos a desvendar os mistérios de Deus e Deus se revelar para nós. Está no Salmo de número 25, 14, sobre os mistérios de Deus que é revelado só àqueles que realmente, né, têm uma vida íntima, chama-se intimidade com Deus, para conhecer a fé, genuína fé. É o que eu entendo. E aí, pastor Samuel Brito, qual o papel da fé na salvação? Olha, desde o início, quando Deus fez o primeiro casal, fez o homem, e do homem gerou a mulher, e dali gerou toda essa humanidade. O ser humano tem fé, ele já nasce com fé. Mas existem 4 tipos de fé. Existe a fé natural. O pastor Paulo esteve lá na igreja há 15 dias atrás, numa quarta-feira, não foi? E eu te perguntei o quê? Como é que você faz para ir andar de ônibus? Lembra disso? Lembro. Aí o senhor me disse, eu pego o ônibus. Como?
Aí eu vou para o ponto de ônibus. Tá. Faço o sinal. O ônibus para. E aí eu perguntei para o senhor, qual a primeira coisa que o senhor faz? Eu entro e pego passagem. Já começou a cometer o erro. Aí o senhor perguntou, qual erro? Eu tenho que pagar. Ou se eu tiver uma carteirinha de gratuidade. Primeira coisa, a fé natural é assim. A primeira coisa que você vai fazer é ir ao motorista e dizer assim, só pode me mostrar a sua carteira de habilitação? Aí o senhor disse o quê? Mas não. Então o senhor conhece o motorista? Não. Então como é que o senhor entra num ônibus com uma pessoa desconhecida sua e vai entregar a sua vida para um motorista que pode ser irresponsável? Porque eu confio. Isso é a fé natural. Fiz outra pergunta ao pastor Paulo. Só vai a um restaurante, você entra em qualquer restaurante? Só entra num pé sujo para almoçar com a sua esposa? Um restaurante cheio de barata, você entra? Não, por quê? Você não é maluco. Mas nós vamos num restaurante legal, limpo, aparentemente limpo, pessoas bem vestidas, você olha a mesa bem arrumada. Aí o senhor diz, aí eu peço, porque lá alguém já me falou bem, mas o senhor não tem certeza. Qual o primeiro lugar que você tem que ir no restaurante? Ir à cozinha. Quantas vezes já os sanitaristas ou saúde pública vão em restaurantes grandes, lindos e fecham? Porque ninguém vai lá atrás ver, às vezes é carne vencida, a carne está jogada em lugares com baratas, por quê? Por que você não faz isso? Mas ninguém faz. Então, isso é fé natural. Só que essa fé natural, ela não te salva. A salvação vem pela fé, pregando, apontando para Cristo, único Salvador, para nos levar a Deus. Amém. Só que aí entram alguns caminhos para desvirtuarem a tua fé. Se a fé não for na palavra, a primeira coisa que a fé faz é reconhecer que você é pecador e que Deus é Deus. Sim. Que você sente que em você há uma falta. E só Cristo preenche. Aí a fé para a salvação. Mas só a fé para a salvação salva? Sim. Mas às vezes ela não te cura. Às vezes ela não te abre porta de emprego. Que você acha que através da fé, Deus vai abrir porta para você. Mas o que você tem que praticar? As obras. Para Deus abençoar. Você falou em dízimo. Apesar que muitos que estão nos ouvindo não acreditam em dízimo. Sim. Mas dá uma oferta. As pessoas acreditam que se ela abençoar uma pessoa que está pedindo pão na sua porta, que ela pode ser salva. E isso não salva. Fazer uma caridade, né? Isso Ajudar não as salva. Isso demonstra um bom coração, mas não levam você para Deus. Você é abençoado através das promessas de Deus que se cumprem aqui. A salvação, a fé para a salvação é você acreditar que só Cristo salva. Só Ele pode te levar a Deus. As igrejas mais tradicionais, eu não estou ofendendo, não chamam ninguém lá na frente para ser curado. Se Deus quiser, Ele me cura. Bom, Deus quer salvar o mundo. Mas você tem que ir a Jesus. Sim. Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, alguém tem que abrir. E quando Jesus fala isso, lá em Apocalipse está isso, eis que estou à porta e bato. Aí ele está falando do nosso coração. O coração é a única porta no mundo que é aberta só por dentro. E o diabo, ele arrebenta a porta. Jesus bate. Você quer ser salvo? Você quer bênçãos? Você quer viver uma vida de paz? Você quer viver uma vida de bênçãos? Isso não quer dizer que você não vai ter problemas. Isso não quer dizer que você não vai ter dificuldade. Isso não quer dizer que você não vai passar por lutas. Tá? Jesus entra e vai nos capacitando para recorrermos à nossa fé nele para vencermos as dificuldades. Preste atenção. Davi tinha todas as promessas de Deus.
Não tinha? Homem segundo o coração de Deus. Mas e aí? Para ele chegar ao palácio, ele teve que enfrentar quem? O Golias. Para nós termos a abundância das bênçãos de Deus, às vezes você precisa passar por uma enfermidade. Às vezes você precisa ficar desempregado. Porque o ser humano é tão duro de coração, que não existe ser humano bom, tão duro de coração, que muitas das vezes ele só vai recorrer a Deus na última instância. O filho pródigo tinha tudo, mas achava que faltava alguma coisa. E ele disse que com a herança que eu tenho do meu pai, eu vou poder fazer tudo que eu quero nesse mundo. Perfeito. E saiu, e perdeu tudo. E ele teve que voltar à casa do pai. Quer ver uma pergunta que eu faço aqui? Isso é bom para debate. O filho pródigo, quando voltou, ele voltou são? Hein? O filho pródigo, quando voltou para casa, ele voltou são? São. São. Sem problemas? O que eu entendo, ele voltou doente no espírito. Né? Só? Eu acho que não. Vários problemas. Com problemas ele Vários voltou. problemas. Não, ele voltou com algumas sequelas. Sim, claro. Todos que se afastam de Deus, Com voltam certeza. para Deus com sequelas. Está na palavra. A Bíblia não fala do que ele veio, Mas, mas ele viu que aonde que ele estava, Perfeito. ele não poderia ter o socorro. Perfeito. Foi aí que ele se lembrou da casa do Pai. Muitos crentes hoje sofrem, vivem uma vida cristã com sofrimento, porque se afastou do Pai. Ah, o Pai me perdoou, sim, mas o que você semeou, você vai colher. Inclusive, pegando um gancho até na pergunta anterior, aqui em Tiago 19, ele diz: crer que é um só Deus está muito certo, mas lembra-te de que os demônios também crerem e tremem. Sim. É uma indagação. É o diabo, o que- diabo crê em perfeitamente. Deus Então, e respeito. Só que ele é um abusado. Sim, sim. Então não é só o crer. É a pergunta que o pastor, agora fez. Então não é o só crer. Aí vai entrar também as beneficências das obras. Porque não é só dizer eu tenho um coração bom. O coração é a mente. Então vai arrolar todo esse grupo de efeito. Como o próprio Jesus Cristo ele agiu e fez e deu esse exemplo, né? De obras, fazer a obra. Portanto, que ele falou: Pedro, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E eu não vim por comida. A comida que eu tenho é fazer a obra do meu pai. Então, é essa a questão, não é só no crer. Você quer um exemplo de uma boa obra? Nadab e Abiú. Todos conhecem a história. Sim. Perfeito. Tá? Eles fizeram algo errado. Eles não quiseram. Bom, vamos ajudar o sumo sacerdote. Vamos acender o fogo. Estamos aqui para isso. Por isso que você tem que ir a Cristo para a salvação e aprender o que você pode fazer agora para ser agradável a Deus. Nadab e Abiú foram ajudar. Mas a própria palavra de Deus diz que eles não poderiam fazer isso. E levou fogo estranho. Você está... Eu vou à igreja e Deus vai ficar satisfeito. Bom, Deus vai ficar satisfeito se você fizer a obra dele. Qual é a intenção deles? Ajudar. Mas de bom coração o inferno vai estar cheio. Se o que vale é a intenção do coração, por que Uzá morreu por tocar a harpa? Culpa de quem? Não foi de Uzá, foi de Davi. Davi tinha que ter visto como é que ia trazer a arca. Antes, quando foi feita a arca, Deus estabeleceu como conduzi-la, como andar com ela, quem poderia tocar na arca. Uzá foi um homem de boa intenção. Eu ajudo as pessoas, de boa intenção, o inferno vai estar cheio. Tá bom? Uzá morreu porque tocou na harpa. Você quer outra coisa? Se o que vale é fazer a boa obra de Deus da maneira que quiser, por que Saul foi reprovado? Ele era o rei. Sim. Ele achou que podia. Mas qual era a ordem? Samuel. Ah, Samuel demorou. Espera. Ele foi reprovado ali.
Então, queridos, é muito sério, não é religião não salva. Maria não salva, Pedro não salva, João não salva, ninguém salva, só quem salva é Cristo. E a fé, para você acreditar nisso, tem que ouvir a palavra. Ah, pastor, a minha televisão fica ligada o dia inteiro nos cultos. Tá bom, você vai ser o crente mais confuso. Porque até na religião evangélica há confusão. Primeiro, batismo é por imersão ou por aspersão? Hein? Relativo. Entendeu? Esse é o problema. Pastor, vamos lá então. Então a salvação não vem pelas obras. Não vem, salvação só Cristo. Só Cristo. Pela fé em Cristo Jesus. As bênçãos vêm pelas obras. Quem Agora, semeia muito... Agora eu vou dar um exemplo colhe aqui. O ladrão da cruz. Sim, ele é foi um bom salvo. exemplo. Claro. Ele foi salvo, né, naquele momento ali que estava sendo crucificado com Cristo. É possível a pessoa ser salva só através da fé, sem fazer obra nenhuma? Não, isso é impossível. O ladrão, se ele se convertesse, se o ladrão da cruz, Deus o livrasse de morrer, se o ladrão da cruz, Deus o livrasse de morrer, e ele descesse da cruz, ele ia ter que praticar as boas obras. Ele ia ter que seguir o caminho, ia ter que ter o batismo nas águas. Ele ia ter que praticar as boas obras. Só que ali ele foi a última oportunidade. Ezequiel fala sobre isso. Ezequiel conta na sua carta que um homem serviu a Deus 60 anos fiel, sem um deslize. Mas ele pecou e morreu. Ele está salvo? Você acha que Deus olhou o histórico dele, 60 anos, ele pecou naquele dia e morreu. Aí uma pessoa que viveu 60 anos praticando as péssimas obras, um indivíduo torto, mas ao estar morrendo ele ouviu o convite da salvação e aceitou. Esse homem que serviu 60 anos fiel, mas pecou no último momento, ele vai para o inferno. E esse pecador que praticou 60 anos o pecado mais terrível, mas se arrependeu, ele será salvo. Porque Deus não vai ver o seu histórico. Histórico é galardão. Pecou, o salário do pecado é a morte. Eu dou um exemplo a você. Eu tenho um amigo, ele é pastor da Assembleia de Deus lá no Rio. E um dia ele acordou cedo, porque o carro dele teve um problema. E ele, como tinha que fazer uma viagem, ele foi correr. Desde 5 horas da manhã ele foi para ser o primeiro a ser atendido na oficina. A esposa dizendo para ele assim: meu filho, ele só abre 7 horas. Não, eu vou para lá agora. Mas meu filho, eu vou para lá agora. E pegou o carro e foi. Com problemas e foi. Quando ele estava chegando na oficina, parou um carro, 2 carros com 2 homens, né, com homens armados. Entrou na oficina armado, chegou lá, pá, ele ficou dentro do carro dele. Aí foram embora, vizinhança, tudo. Ele foi lá, entrou, estava o mecânico ofegante. E ele foi lá e disse: meu filho, você me conhece, você sabe que eu sou um pastor. Você quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Ele, quero. Pede perdão pelos seus pecados? Peço, perdoa os meus pecados. Então você está salvo. 2 minutos depois o homem estava morto. Olha aí. Aí esse homem, que é um pastor, amigo, ele diz: eu sei porque eu saí de casa às 5 horas da manhã. Foi para esse homem não morrer, porque ele conhecia a palavra de Deus. Sem Deus, eu vim aqui para isso. Então são os meios, mas nós temos que nos arrepender para sermos salvos. Eu fico também a pensar também, me perdoa, no caso do acontecimento com Raabe. É um fato que nos intriga em parte, né? Ela era aquela mulher, como nós sabemos, né, impura, e quando manda ali espiar a terra, foi Davi, né?
Então ela foi e acolheu ali os espias. Mas para aí um pouquinho, só abrindo um parênteses. Amém. Tá? Abrindo um parênteses. O que ela fala para eles? No texto. Ela diz assim: eu tenho ouvido o que o Deus de vocês tem feito aí. Perfeito. Então a fé vem pelo ouvir. Ela Perfeito. ouviu sobre o Deus. Perfeito. E quando chegou um representante de Deus, ela disse: concluiu. eu ouvi sobre o seu Deus e eu creio nele. Aí ela entrou em ação. Sim. Com a obra, guardando aqueles homens. Pare por aqui. Então, pastor Paulo, não adianta somente ter a fé. Eu preciso também... Tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que ter O ladrão da cruz não teve ação. Sim, mas eu preciso também fazer as obras. Bom, aí a continuidade da vida é... Porque o ladrão da cruz não teve tempo, Senão ele teria que senão fazer... ele teria que cumprir tudo aquilo que hoje um cristão... Vamos trazer para os nossos dias? Tem que ir à igreja, tem que ler a Bíblia, tem que orar a Deus, tem que praticar. Primeiro apresenta ele aí. Vamos lá. Estamos com um convidado aqui, que chegou aqui agora, é o pastor Alexandre de Oliveira Rodrigues, da Igreja do Pentecoste. Pastor Alexandre, fala no microfone aí. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos, amados irmãos, preciosos irmãos, a vocês que estão ouvindo nesse debate, que sejam edificados aí para a glória do Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre somos salvos pela fé ou pelas obras. E aí, qual o seu entendimento a respeito Eu não disso? acredito em salvação em obras sem fé e fé sem obras. Eu acredito que a salvação ela se dá de forma completa. Ela tem que ter tanto obras como a fé. Agora, pegando um ganchinho aqui daquilo que acabou de ser falado aqui a respeito do ladrão na cruz, eu acredito que o ladrão ali ele expressou uma obra e também expressou uma fé. Porque a partir do momento que ele se manifestou ali, vendo Jesus o justo, reconhecendo ele como Senhor e Rei, tanto é que ele pede para que Deus, para que o Pai se lembrasse dele assim que entrasse no paraíso. Mas antes disso, ele repreende o outro. Quando ele repreende o outro, eu entendo essa repreensão como uma obra. Ele disse assim, nós estamos aqui porque merecemos. Exatamente. Porque merecemos, mas este não. Exatamente. Então ele reconheceu que ele era pecador, que ele estava no erro, mas que ali, e que Deus ele era justo, e que Deus ele tinha na sua supremacia o poder de salvar mesmo o pecador. E ele não pediu salvação. Aliás, ele não pediu a libertação da cruz. Ele reconheceu Jesus como Deus e disse: quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Isso aí. E aí, o legal que eu estou ouvindo aqui é que, além da fé, e da obra, existe a ação do reconhecimento de que é pecador. Porque se eu não reconheço, não confesso o meu pecado, como houve ali na cruz... Você não tem fé para a salvação. Não teria como ser salvo. Eu acredito assim. O que eu quero deixar na mesa aqui... aqui, Rod, o seguinte, eu botei até aqui, exemplo de boas obras. Qual é? Caridade e serviço. Qual é a caridade? Abençoar pessoas. E qual é o serviço? O que ele disse para o outro ladrão da cruz: nós merecemos essa morte, mas você, esse aqui, não. É o serviço. Qual é o nosso serviço? Falar sobre isso. Que obras não salvam. Obras te prosperam. Tem muito ímpio aí que xinga a Deus e prospera. Porque existe uma promessa. E Deus não falha nas suas promessas. O que você semear, você vai colher. Se você é bom aqui, ajuda pessoas, coisas, você vai ser feliz aqui na terra. Agora, salvação, Jesus disse: eu sou o único caminho que te leva a Deus. Ali no Evangelho de João, Jesus ele expressa ali uma coisa muito interessante. Ele fala que ele é videira. João 15, Ele fala: eu sou a videira. E vós és a vara. Aquele que está enxertado, aquele que está conectado comigo, dá muito frutos. E o meu Pai é o lavrador. E ele o limpa para que dê mais frutos. Então eu vejo que há uma grande importância
nas obras. Há uma grande importância em praticar ali os mandamentos do Pai. Né? É algo assim inegociável. Inegociável. Né? Você primeiro tem que estar enxertado na videira. Né? E, consequentemente, ao ser enxertado, vai dar frutos. Mas o que me chama a atenção é que, quando a gente olha para uma árvore, a gente percebe que a árvore ela não sai dando fruto a todo momento, a todos os instantes. Existe um momento, existe um tempo determinado para que esse galho, para que essa árvore, mesmo conectada no Pai, ela venha frutificar. Então eu entendo que os frutos dessa árvore são as obras do Pai. São obras que eu não tenho capacidade, eu não tenho condições de imaginar como fazer as obras. Né? Como fazer as obras, ou seja, no momento que eu vou estar conectado dele, no tempo dele propício, ele vai preparar o momento e aí eu vou frutificar, de acordo com a fé, né, no Pai. Amém. Estamos chegando ao final desse debate. Só aqui para fechar. As boas obras são o fruto da fé em Cristo, mas não é a raiz. Amém. Meu pai, Jesus disse, meu pai é o agricultor. Sim. Eu sou a árvore. Quem estiver em mim vai dar frutos. Quem não estiver em mim... Amanhã a gente vai continuar com esse debate. Eu já vou deixar você dar suas considerações finais. A gente vai continuar amanhã com esse debate, esse mesmo tema, porque eu vou entrar também aqui numa pergunta na questão a gente falar um pouquinho mais das obras, se as obras são opcionais ou não. Mas amanhã a gente continua. Pastor Paulo, dê suas considerações finais aí. Amém. Só vou deixar só aqui no João 6, 28 e 29. Então perguntaram-lhe, o que precisamos para fazer e realizar as obras de Deus? Requer. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que crer naquele que ele enviou. Concordo com o pastor Samuel, mas há um conjunto, né? Sim. Então eu fico muito grato e eu vim acelerado, correndo, não deu nem para refletir um pouquinho na palavra, mas que Deus possa nos abençoar e nos dê cada vez mais sabedoria para argumentar profundos assuntos que realiza a obra do Senhor. Pastor Alexandre, suas considerações finais? Então, eu acho que as obras, elas não são opcionais. As obras, elas são obrigatórias. Tem que acontecer. Porque Jesus, ele expressa na palavra a respeito de um fazendeiro. Que ele vai sair para uma viagem, mas deixa ali talentos para que sejam trabalhados e investidos. E ele fala que esse senhor voltará e pedirá conta. E esse talento ele tem que ser multiplicado. Então, ou seja, ali mostra pessoas que multiplicam o talento e pessoas que não usam o talento por medo, né, por cuidado demasiado, por conhecer o senhor da fazenda. E ele não multiplica o talento, e com isso, ele é classificado como servo mau e infiel. Ou seja, então as obras, elas são obrigatórias. Amém. Se você é dele, você tem que dar fruto. Exatamente. Se não der fruto, ele corta. Pastor Samuel Brito, dê suas considerações finais e convida o povo para dia 29 lá no Café do Cume. Obrigado por estar aqui com o pastor Paulo, um amigo de alguns aninhos, né? Um homem de Deus. Pastor Alexandre, é a segunda vez que eu vejo. Continua feio da mesma maneira. Mesmo através de ter o brilho de Cristo. É igual o pastor Robert, que está lá ao meu lado, eu aturo, eu tenho que aturar, porque o amor de Deus são as obras que Deus coloca no nosso coração. Estou brincando, mas um prazer ver o pastor Nilton aqui. E estamos aqui, eu quero convidar você para o próximo sábado, 9 horas da manhã, gratuito. Café do Cume, Conselho de Unidade Ministros Evangélicos. 9 horas da manhã, um café gratuito, pastor Evandro Bernardo convida a todos. E vamos receber um grande homem de Deus em São Gonçalo, que é o pastor André Gomes, pastor da Nova Vida do Alcântara. E vamos receber cantoras, né? Magali Brito, Bárbara Cristina, Érica Foster, e a gente, que canta também junto, né? E vamos abençoar uns aos outros, e vamos servir a ceia do Senhor, porque é a última reunião do Cume, nesse ano de 2026, vamos ter a ceia do Senhor, vamos trocar os cálices. Eu sempre digo, vamos trocar os cálices. A cálice é a garantia, eu mando levantar, levanta. Mostra ao mundo natural e o mundo espiritual, que está nos olhando aqui, que o meu preço foi pago. Está aqui, ó.
Jesus derramou o seu sangue por mim. Igreja Fé para Todos São Gonçalo, próximo sábado, 9 horas da manhã, o Café do Cume é de graça. Pode ir você. E daqui a pouquinho, a 5 minutos, eu vou ter o programa da igreja aqui, através da rádio. Obrigado, pastor Paulo. Obrigado, pastor Alexandre, pastor Nilton, ao meu pastor. O único problema do meu pastor é que ele é vascaíno. O restante é uma merda. Olha, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu só falar uma coisa, que ainda bem que o debate acabou. Não existe salvação sem cruz. A Bíblia diz que o flamenguista vai para o inferno. A Bíblia está escrito na Bíblia que flamenguista vai para o inferno. Vai uma nação para o inferno. Então me calo. Meus amados, estamos chegando ao final desse debate e amanhã a gente vai continuar com esse tema aí, sobre somos salvos pela fé, pelas obras. Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, dê o joinha aí para que o canal possa crescer cada vez mais e esse debate possa crescer para a glória do nosso Deus. Amém? Deus abençoe, muito obrigado a todos. Em nome de Jesus, tchau! Você ouviu Debate Cume, Conselho de Unidade de Ministros do Evangelho. Até o próximo encontro.